Querida comunidade presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, todos nós nos unimos para, diante da palavra anunciada, encontrarmos as razões da nossa esperança, as luzes para o nosso caminho. E a primeira leitura do Êxodo é uma leitura que o seu sentido espiritual tem que ser muito resgatado para a nossa vida de fé. E às vezes é até distorcido um pouco o sentido do que acontece com Moisés. Que quando Moisés desceu da luz do Sinai, do Monte Sinai, havia falado com Deus, então havia uma luz resplandecente que saía de si, do seu rosto, uma luz muito forte. Então Arão, vendo isso, junto com seus ajudantes, pediu: Moisés, cubra o teu rosto, porque do teu rosto sai uma luz muito forte. As pessoas poderiam se assustar. Então a razão do véu foi essa, para que as pessoas não vissem e não se assustassem por aquela luz de milagre sobrenatural que saía do rosto de Moisés. Será que nós também, né? Então poderíamos, de nossos olhos, nossas atitudes, que saia uma luz tão forte, mas tão forte de Deus, que aí nós temos que cobrir para não assustar as pessoas. Esta é a razão que ele colocou, né, o véu, para impedir aquela luz forte do seu encontro com Deus. E todos nós temos uma veste que nos cobre, e esta é a maior dignidade nossa, que é a veste do batismo. Que São Paulo vai dizer: vós, em Cristo, revesti-vos das coisas do alto, revesti-vos da bondade, da concórdia, da paz, do bem, da mansidão, da ternura, da fé, da esperança. Essa é a vestimenta principal que deve nos identificar como Moisés, no Sinai, foi identificado pela luz. O cristão, ele deve ser identificado por esta roupa misteriosa, interior, onde deve irradiar nas suas atitudes, que ele é um cristão, deve irradiar na sua experiência de vida a sua presença com o Senhor. Quantas vezes eu tive a graça de, em alguns ambientes seculares, às vezes até como professor, onde não era conhecido, e alguém dizer assim: você, né, é religioso? Você é religioso? Ou coisa parecida. Não porque estava ali com uma veste externa, mas no esforço de ter um revestimento interior, que é mais difícil. A roupagem externa é muito fácil, as identificações externas, muito fácil, e às vezes até o perigo de ficarem superficiais. E o cristão, à luz de Paulo, deve sempre se revestir. Havia um grande escritor, né, Frei Prudente Neri, franciscano, que dizia sobre isso. Né? É lógico que aqui a gente deve entender isso à luz da fé. Que ele dizia que, às vezes, muita identificação exterior. A gente vê muito hoje, muitas pessoas, né, que se enchem de identificações, tatuagem, de símbolos, tantas coisas. Então ele vai dizer muitas vezes: há muito sinal de identificação exterior, é sinal de pouca identificação interior. E ao contrário, a gente percebe isso em alguns dos nossos santos, e inclusive do nosso Papa, às vezes, muito sinal interior, muita identificação interior, a pessoa ela nem precisa justificar exteriormente isso. Porque do seu interior, como Moisés, lhe sai uma luz, lhe sai atitudes, que as próprias pessoas conseguem identificá-las como filho da luz, como filho da paz, através das suas obras, através dos seus gestos, das suas relações para com o outro. No mundo de hoje, onde nós somos a cada momento exigidos por nossa fé, nosso testemunho, que as pessoas possam ver em nós, na nossa identificação interior, quem nós seguimos, qual a luz que está dentro do nosso coração e aquilo que irradia
dentro de nós. E todos nós somos, pelo nosso batismo, revestidos pela graça em Cristo. Que Deus nos ajude, à luz desta primeira leitura de Moisés, de nos esforçarmos nessas identificações interiores que nos acompanham sempre, em todo o ambiente, onde nós estamos. E o Evangelho, que fala do tesouro, aquele que encontra o tesouro, o Senhor fala de um tesouro escondido, Ele fala da graça como tesouro, do reino de Deus como um tesouro. Quantas pessoas procuram tesouros errados e se sentem mais vazios ainda? Quantas pessoas procuram tesouros que são miragens, que não conseguem preencher o seu coração, a sua existência, e se sentem vazios? E o Senhor nos dá esta graça, como eu já disse em outras reflexões, na nossa fazenda de recuperação de dependentes químicos, que nós acompanhamos, a nossa paróquia voluntária desta obra. Então, um testemunho que eu já repeti, e é sempre bom a gente trazer de novo esta palavra. Que todo mundo que está na igreja, às vezes alguém que tira todo domingo para estar na igreja, alguém que está numa pastoral, alguém que está cantando, né, na igreja, né, um sacerdote, um irmão, um ministro, enfim. Qual que é a tentação de uma frase que existe, e um dia lá na fazenda de recuperação, um dependente químico, recuperado por Jesus, sua vida mudou, se transformou e agora tem a luz. Antigamente tinha um vício que caracterizava, e agora a luz que caracterizava a sua vida. Então o que as pessoas dizem? Você está largando tudo para ir para a igreja? Você está largando tudo para ficar cantando na igreja? Você está largando tudo para ser um padre? Você está largando tudo para ser um ministro? Você está largando tudo para ajudar? E esse dependente químico, que é um pouco desta palavra de hoje, dizia assim: gente, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos essa graça, esse tesouro, na verdade, a gente larga o nada por causa do tudo. Isso foi muito forte para nós. Porque às vezes a pessoa coloca um tudo como se o mundo tivesse realidades que pudessem competir ou serem maiores do que com as realidades reveladas por Jesus. Então quem encontra esse tesouro, essa fonte de misericórdia em Cristo, essa fonte de misericórdia, de amor, quem encontra essa fonte capaz de irradiar do seu coração, de vestir sua alma, ele percebe que tudo que ele deixou, que todas as realidades que de repente ficam para trás, se tornam nada. E ele vem celebrar o seu tudo, e ele vem encontrar o tudo que lhe dá o seu sentido de vida, que lhe dá a razão da sua esperança, que lhe dá a confiança do seu sentido de existência maior. Porque às vezes a frase, ela pode assustar um pouco, a pessoa fala: você está largando tudo por causa disso? Você está largando tudo por causa da igreja? Não, quando a gente vai vendo esse tesouro, esta graça, né? Então nós percebemos que na verdade é o nada que nós deixamos para o tudo, que é o tesouro de Deus. Há uma pequena história que vem muito nesse momento, que é das crianças, né? Da missa das crianças, e a gente às vezes pega emprestado essas histórias que a gente fala para as crianças entenderem a mensagem, e esta ajuda esta noite, que é de dois amigos que estavam no alto de uma montanha, de uma caverna, e os dois amigos encontram um tesouro raro. Um tesouro raro, os dois amigos, e já era tarde, eles falavam: vamos voltar amanhã, para que a gente consiga demarcar, para que a gente consiga aprofundar melhor sobre esse tesouro, mas compadre, vamos fazer um trato, não vamos falar com ninguém. Então assim foi feito, os dois fizeram um trato de não comentar ninguém sobre o achado daquele tesouro. No outro dia pela manhã, quando os dois se encontraram, o povo começou a seguir eles. As pessoas começaram a seguir, como nunca havia acontecido. E um disse para o outro: compadre, você abriu a boca? Um disse para o outro. E ele disse: não, de forma alguma. Eu não quebrei o meu trato. Um cobrando do outro, não quebrei meu trato. Até que ele falou: vamos falar com o povo, o que é que eles estão seguindo? O que é que eles estão vindo atrás da gente? E eles viraram atrás do povo que seguia eles, falou:
que é que vocês estão seguindo a gente? E uma das pessoas falando assim, está nos olhos de vocês, que vocês encontraram um tesouro. Os olhos de vocês irradiam uma alegria, os olhos de vocês irradiam algo que preencheu os vossos corações e vocês estão indo buscar. Nós também, quando viemos à Santa Missa, as pessoas conseguem perceber no nosso olhar que nós estamos indo encontrar um tesouro. Quando nós vamos às coisas do Senhor, que alegria, quando me disseram, vamos ao encontro do Senhor, as pessoas conseguem perceber em nós essa atitude interior que estamos indo encontrar uma palavra que é de salvação, uma oferta que é de sacrifício e de luz, um pão que alimenta, uma graça que abençoa. Conseguimos irradiar, conseguimos mostrar isso às pessoas e sobretudo para nós mesmos. Então é esse tesouro que devemos sempre procurar. O profeta Isaías já vai dizer, Deus se deixa encontrar, procurai-o. O tesouro da palavra, o tesouro da misericórdia, o tesouro do santo sacrifício do altar se deixa encontrar. Busquemos. Que a fé nos ajude, que a fé nos dê sempre esta graça de revestirmos por nossa esperança, por nossa confiança maior, por nossa capacidade de celebrar, de glorificar, de bendizer os santos mistérios do tesouro da salvação pela Santa Cruz na luz da Páscoa. A todos vocês que nesta noite celebram com a minha família o 7º dia dos seus entes queridos. Minha avó foi mãe, ficou grávida aos 13 anos, foi mãe com 14 anos. E desde os 14 anos, sempre doou sua vida para a família. Talvez o seu erro, que às vezes muitos diziam, simplesmente eram por doar de uma forma incondicional à família. Não só aos filhos, mas também aos netos e aos bisnetos. E no 7º dia, que aqui nós celebramos nesta noite, é para que a gente também irradie os nossos olhares, porque essas pessoas estão agora envolvidas diante do tesouro que está falando aqui do Evangelho. Estão procurando aqueles que antes, que agora elas pudessem os procurar no sentido da morte, já foram encontrados no sepulcro vazio. Que antes que elas pudessem saber o que aconteceria, Jesus já antecipou, aonde eu estou, vocês também estarão. Celebremos também o 7º dia das pessoas que amamos, revestidos das coisas do alto, revestidos da esperança, revestidos de um tesouro de um Deus que nos dá a vida, nos conduz para a vida e deixa que a vida seja sempre vida. A morte é para quem fica, para quem vai, a pessoa passa da vida para a vida. Da vida para a vida. E a melhor maneira que a gente tem de poder honrar quem nos deixou é poder honrar a vida, que ela nos deixou como testemunho. A melhor maneira da gente lutar os nossos sacrifícios, a gente percebe isso nas formaturas, nos momentos solenes. O que a pessoa coloca nas mensagens? Às vezes um parente que morreu há 30, 40 anos atrás, e a pessoa faz questão de colocar naquela mensagem a fulano, a pai, a mãe, ao irmão. Qual a palavra hoje? Antigamente é in memória. E hoje tem uma palavra mais forte, sempre presente. Olha que palavra forte. Sempre presente. Quantas vezes encontramos isso nos convites de formaturas? Aquela pessoa que há anos se foi e está lá, sempre aquela, entre aspas, né? Sempre presente. A todos que celebram o 7º dia, tenham isso no coração de vocês. A cada conquista, a cada dia vivido, a cada superação, a cada glória, sempre presente. A vida dessas pessoas que em Deus, no tesouro da eternidade do amor do Pai,
nos dá o tesouro da força e do consolo do Pai, que no tesouro que estão presentes junto a Deus, nos dá a luz, o conforto do próprio Deus, que vem em nosso auxílio, que é a promessa que Jesus disse: eu mesmo enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, para ser o vosso Consolador. O consolo humano que recebemos nada mais é do que o consolo do Espírito Santo, que na fraternidade, na presença humana, vem nos dar esta certeza em Cristo. Então, a avó e a vocês, os familiares que aqui estão, né, encerro com aquela palavra de Dom Serafim. Dom Serafim contando seus casos, hoje Dom Serafim já também presente nesse tesouro. Dom Serafim que diz que um filho que havia perdido a mãe, e certa vez o filho, Dom Serafim chegando para celebrar, filho desesperado, angustiado, ele disse: sou bispo, como eu posso saber que mãe está bem? E o bispo Dom Serafim disse àquela pessoa, aquele jovem: olha, só há uma maneira da gente saber como estão as pessoas que nos deixaram. Só há um meio da gente saber e sentir as pessoas que um dia nos deixaram nessa vida. É junto à Eucaristia, é junto a Jesus Eucarístico, que toda vez que nós comungamos Cristo, pão vivo na Eucaristia, nós comungamos aquele que comunga das pessoas que nos deixou. A mesma comunhão que nos alimenta é a comunhão que agora irradia, é a comunhão que faz vida com quem nos deixou. Então a Eucaristia é essa certeza humana, terrena, do divino, que vem ao nosso encontro no pão consagrado, naqueles que foram encontrados nele para a vida eterna. Assim seja, Senhor nosso Deus.